Hoje eu estava me concentrando aqui, né, para vir participar da aula aqui com vocês. Aí eu peguei o oráculo do pão, que é aquele oráculo, né, muitos conhecem. E eu concentrei na nossa aula hoje sobre o tipo 4 e puxei uma cartinha. E a cartinha que saiu foi a simplicidade. Não à toa, a simplicidade tem algo de muito importante para dizer para o tipo 4, né? E eu quero ler para vocês antes da gente iniciar. Livrar-se, livrar-se de todos os excessos, de tudo que é supérfluo, viver sem desperdício, encantar-se com a magia escondida na rotina do dia a dia, enxergar o belo nas pequenas coisas, viver sem afetação, compreender as leis do universo, viver com o coração. Acredito eu que simplicidade é um excelente ponto de início para a gente, como tipo 4 iniciar nossa jornada. E quero iniciar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Li Miranda, sou de Minas Gerais. Trabalho com Enneagrama já há 8 anos. O Enneagrama foi um divisor de águas na minha vida. Acredito que o Enneagrama acaba sendo um grande divisor de águas na vida do tipo 4, porque até lá a gente sofre muito, né? Eu acho que de todos os tipos, o que mais desenvolve inconscientemente mecanismos de defesa que geram dor e sofrimento é o tipo 4, né? Então, o Enneagrama foi um divisor de águas na minha vida, e desde então, desde quando eu conheci o Enneagrama, ele deu uma virada de 180 graus na minha vida. Me apaixonei pela ferramenta, criei uma escola de Enneagrama e hoje trabalho com o Enneagrama, ensinando essa sabedoria sagrada para as pessoas. Então, para mim, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu aprendizado. E eu queria passar a palavra agora para a Miriam e depois para a Kátia, para elas se apresentarem rapidamente, para a gente falar um pouquinho mais aí sobre o tipo 4. Miriam. Obrigada, Ali. Boa noite, eu sou Miriam, eu sou médica integrativa, conheci o Enneagrama há cerca de 3 anos e ele também trouxe essa grande transformação para a minha vida. Geralmente eu ouço as pessoas falando que o Enneagrama, que se sentem tristes, né, ao descobrirem que são quatros, e eu, na verdade, me senti muito feliz porque, como ali falou, foi uma perspectiva, né, uma abertura de um caminho de desenvolvimento que se apresentava para mim diante dessa personalidade que é tão sensível, e como médica eu sempre busquei ir por uma linha mais de conexão com as pessoas, de transformação interna. Então, dentro de toda a minha linha de trabalho, eu integro essa visão do Enneagrama com as medicinas mais naturais, em especial a medicina germânica, também com a ciência do trauma, sempre em busca dessa origem que o raio 4 vai nos mostrar, né? Aonde é a origem da nossa essência, aonde está a origem daquele adoecimento, daquele afastamento de si, que é o que muitas vezes vai nos levar aos quadros de adoecimento, seja do ponto de vista mental, emocional ou físico. Então, é uma alegria poder representar a área da medicina através do Enneagrama. Obrigada, Mi. Kati. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Ali. Eu sou Kate Cursino, eu sou consteladora, terapeuta reikiana, sou também professora de Enneagrama. Conheci o Enneagrama em 2007, mais ou menos uns 15 anos que eu venho assim nesse processo. Para mim foi ao mesmo tempo com alívio, foi um choque quando eu dei conta que eu era um 4. Eu não sabia como lidar muito com aquilo, mas ao mesmo tempo eu me sentia assim, poxa vida, não sou a única. Tem mais gente como eu. E para mim, assim como ali falou, também foi um divisor de águas, porque dá bem para você dividir a Kate de antes e a Kate depois do Enneagrama. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui. Já passei por muitos processos junto com o Enneagrama durante todo esse tempo. Uso também o Enneagrama nos meus atendimentos, nas constelações. E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhar um pouquinho dessa experiência, desse desenvolvimento, que foi assim notável, né, ao longo do tempo. E espero que vocês gostem, que eu possa contribuir.
Obrigada, gente. Muito bem, pessoal. Então, só falando como que vai funcionar a dinâmica da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho de como funciona o tipo 4, aquilo que a gente chama de mapa da psique. O mapa da psique fala sobre o nosso funcionamento em baixo nível de consciência e qual é o nosso propósito com o Eneagrama, né? Que é sair desse baixo nível de consciência e ter um ganho de consciência. Então, eu queria convidar a Kati para ela falar um pouquinho sobre esse mapa da psique do tipo 4, que vai envolver aí a paixão da inveja, esse coração em hipersensibilidade, que vai gerar uma mente fixada nas comparações, né? Que é a fixação do 4, alicerçado por um mecanismo de defesa de introjeção. Eu queria convidar a Kati para falar sobre esses mecanismos, Kati, da paixão, da fixação, do mecanismo de defesa, e depois eu queria chamar a Mi para falar sobre a virtude e a ideia santa. E depois disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os caminhos de desenvolvimento. Desde já, pessoal, quem está acompanhando a gente aqui, quem quiser abrir a câmera para estar interagindo, nosso propósito aqui é sim a gente trazer os caminhos de desenvolvimento, falar sobre o 4, mas a gente quer muito ouvir vocês, a gente quer muito interagir com vocês. Então, sintam-se todos muito à vontade, né? A SBE é uma comunidade para todos que desejam realmente se desenvolver, se transformar. Então, sintam-se em casa, pertencidos. Isso é uma coisa muito importante para nós, tipo 4, né? Kátia, Sim. por favor. Obrigada. Bom, então, falando um pouquinho, né, do mapa da psique, do 4, num baixo nível de consciência, o coração do 4, quando ele se perde da sua essência, ele começa a se distorcer em emoções aonde eu sinto que algo falta em mim e que as outras pessoas têm, ou o ambiente, que eu posso achar no externo algo que me falta internamente. E isso começa a gerar o quê? Uma comparação. Então, como eu sinto o tempo todo que existe algo faltando em mim, eu começo a me comparar, porque eu perco a ideia de que eu sou, todos somos um, todos somos iguais. Então eu começo a me comparar com outras pessoas, com situações, e aquilo vai gerando uma comparação constante. E o que que acontece quando esse coração se distorce, né? Na paixão da inveja, que a gente fala do 4, que é uma inveja no sentido de se comparar mesmo. É eu começar a viver num mar assim turbulento, então com ondas que vão, que horas são grandes, horas são baixas, mas é sempre turbulento. Por quê? Porque é uma busca constante por algo que me preencha. E o tempo todo eu preciso ser diferente, eu preciso fazer algo diferente, o outro tem algo que eu não tenho, ou lá atrás eu tinha e hoje não tenho mais, ou quando eu tiver. Isso gera o quê? A mente ela passa a operar numa ideia de que ou numa melancolia, então, como eu falei, lá atrás eu tinha e era bom, e hoje eu não tenho mais, então aquilo me falta. Ou eu passo a operar numa ideia de que eu sempre vou estar idealizando. Então, quando eu tiver algo, ou quando eu atingir tal coisa, quando eu for em tal lugar, eu vou me sentir preenchida. Que é o que a gente fala da fixação do tipo 4, que tem essa melancolia, essa comparação, né? Então, assim, é um ciclo vicioso que o coração distorcido começa a se comparar e esse coração, ele sequestra os pensamentos que começam a ser pensamentos de que eu tinha, de que me falta lá, outro tem, eu não tenho, e eu ou idealizo, ou eu vivo no passado, eu me perco nas minhas emoções, então eu me perco do momento presente, e eu passo a viver ou no futuro, ou no que já passou, e isso tudo, ele é ancorado, né? Todo esse mecanismo,
ele é ancorado por o que a gente chama de introjeção, que é o quê? A introjeção do 4, ele faz uma leitura do ambiente, das pessoas, das emoções, de tudo que está fora, e ele põe para dentro dele. E ele vive aquilo, ele sente aquilo como se fosse dele. Então, isso é o introjetar. Então, é como se fosse na tentativa de preenchimento. Então, eu pego o que está lá fora, eu trago para dentro de mim e eu sinto, eu vivo aquilo como se fosse eu, como se fosse meu. E isso gera o quê? Mais comparação. Por quê? Porque aquilo não me preenche e eu me aprofundo mais nessa comparação, e aí os pensamentos, vem a melancolia, vem os pensamentos de que quando eu tiver algo me falta, o que está lá fora vai me preencher, e isso vai num ciclo vicioso, né? E, e isso é mantido por esse mecanismo que a gente chama de introjeção. Eu acho que a parte do nível de consciência mais baixo, eu acho que basicamente é isso. Vamos ser simples, né? É. É, Só queria complementar aqui sobre a paixão da inveja, gente. É até de um livro aqui da Beatrice Chester, do Urânio Paz, que fala o seguinte: inveja é a arte de contar as bênçãos dos outros em vez das suas próprias. Então, acho que fica aí para a gente essa reflexão, porque a inveja, que é a nossa paixão, a paixão é como se fosse uma imitação barata da nossa virtude. Só que até a gente se dá conta de que essa dinâmica acontece, essa paixão ela fica atuando como um mecanismo de defesa, para a gente não sentir uma dor mais profunda de ter se apartado dessa santa origem. Então, essa paixão da inveja é muito importante a gente compreender ela, flagrar ela no nosso dia a dia, né? Então, é que fica essa reflexão para vocês, né? Do dia a dia de vocês, em que momento essa paixão atua? Quer ficar realmente contando as bênçãos dos outros ao invés de contar as minhas próprias bênçãos, né? E só para fazer uma ponte e jogar para mim, e aí ela vem falando sobre a virtude da equanimidade. Gratidão é o segredo para a alegria e para a equanimidade. Muito simples, né? A gratidão aí nos conectando à equanimidade. Mi, por gentileza. Grata ali. É exatamente isso, trazendo o mecanismo da paixão, eu observo, né, o encontro, onde acontece essa equanimidade, né? Quando o coração do 4 ele está vibrando muito ali embaixo, a consciência na paixão, existe uma oscilação muito grande numa tendência por uma busca pelo que é intenso, né? Então, por exemplo, é um trabalho, é uma pessoa, é algo diferente que você vai fazer, precisa dessa intensidade. E do mesmo jeito que você vai com toda aquela intensidade, alguns dias depois, ou você lá, através da introjeção, começou a absorver alguma coisa do meio, você já começa a ficar meio para baixo, né? E já começa a ir para outra polaridade, que é sentir talvez aquela melancolia, aquela tendência à depressão. Então, como que acontece essa equanimidade, né? Ali trouxe um antídoto maravilhoso, que é algo que eu aplico muito, tanto na minha vida pessoal como 4, como também falo para todo tipo de pessoa, em especial os 4, né? 2 antídotos muito importantes, que são a gratidão e a simplicidade. Quando a gente traz esse lugar de observar, ok, talvez não precisa ser tão intenso, né? Aquela proposta de emprego, aquele namoro, aquele relacionamento, talvez eu possa diminuir um pouco as expectativas e ir com menos intensidade, experimentar como seria não precisar ter tanta intensidade, me permitir, nesse lugar da gratidão, acolher o que vem, como chega. E como chega aquela situação, aquela experiência, realmente vibrar aqui, respirando, agradecendo, me sentindo preenchida
pela vida como ela se apresenta. Eu acho que a aceitação também entra muito aqui, né? Uma grande virada de chave que eu percebi na minha história para trazer um pouco dessa equanimidade no coração são essas práticas da aceitação, da respiração, da gratidão, da simplicidade, né? Acolher esse lugar da ausência de falta, vamos dizer assim. Eu tenho tudo que eu tenho necessidade. Isso é uma frase que é muito constante para praticar a equanimidade. E aí, quando a gente vai permitindo que o coração vibre aqui e agora, com o que se apresenta, experimentando esse lugar da paz no coração, da gratidão, da aceitação, como a vida se apresenta, a gente vai se conectando cada vez mais com essa equanimidade, com essa estabilidade, né? O que que é a equanimidade? A gente pode até pendular, que é um mecanismo muito constante no 4, entre essas polaridades, né? Muito intenso, muito eufórico, e o mais apático, depressivo. Mas quando a equanimidade chega, a gente tende a ficar mais centrado. Então, pode até ser que a gente pendule, mas a gente não pendula com tanta intensidade. E não precisa ficar tanto tempo pendulando. A gente já consegue ir e voltar mais rápido. A gente consegue não precisar ir tão longe na pendulação para se sentir equilibrado internamente. E aí o coração ele vai permitindo fazer as trocas daquilo que era muitas vezes uma informação mais densa, mais pesada, limpando as águas do coração para que a gente experimente cada vez mais dessa paz interna. Isso vai nos conectando com a ideia santa, que é a conexão com algo que para mim é muito perfeito, muito lindo, muito profundo, que é a santa origem, né? Que é a gente realmente se conectar ali, colocou uma foto linda aqui na abertura, né, para quem entrou, que é essa conexão com algo que é inexplicável, é o divino, né, dentro de mim, é a essência mais profunda, mais bela, é aquilo que transborda de mim e que não precisa muitas vezes nem que eu diga nada, né? É só eu ser. É só eu me permitir ser quem verdadeiramente sou, nesse lugar da origem com o que é mais elevado na minha história, na minha essência, no meu ser. Obrigada, Mi. Eu queria trazer aqui, que eu sinto que é uma demanda da gente entender quais são os principais desafios assim do tipo 4. E eu já queria alinhar uma pergunta que chegou da Raquel aqui no bate-papo para a gente, né, fazendo uma pergunta. Mas um dos pontos, gente, principais que vem como desafio do tipo 4 é a dependência. Inclusive, um dos antídotos é a gente se tornar autônomo, né? O tipo 4 ele vai ter um modelo de distorcer o centro emocional. Então, nos momentos que a gente deveria racionalizar ou estar na vida prática, a gente está ali, mergulhado nas nossas emoções. E vai raptar muito mental, né? E o centro que a gente menos utiliza é o centro do corpo. Então, essa parte prática de manifestar, de concretizar, essa é uma das dificuldades. E tem essa questão da dependência. A gente projeta muito um idealizador, um salvador, seja na figura de um parceiro afetivo, seja na figura de um médico, seja na figura de um professor, de um mestre. Acho que o 4 é rei e rainha para cair no conto do guru, daqueles relacionamentos tóxicos, abusivos. Por quê? Porque a gente idealiza muito esse salvador. E aí eu queria aproveitar essa pergunta da Raquel, que veio aqui no bate-papo, né? Podem me ajudar aí, meninas? Tenho 1000 anos de caminhada e caí na pegadinha da inveja. Li, não estou te ouvindo. Não? Estão me ouvindo, pessoal? Não? Agora sim, agora sim. Estão me Voltou ouvindo? ali, mas ficou Voltou. mudo. Uai, que estranho. Mas agora estão me ouvindo, né? Então, Tá. E aí a Raquel mandou, né? Podem me ajudar? Tenho 1000 anos de caminhada e caí na pegadinha da inveja de novo. Soube que o meu ex-noivo está namorando há meses. E eu achando que ainda poderia haver uma reconciliação. Sou uma 4 sexual, então quero que ele morra. Nível baixíssimo de consciência hoje. Burra, né? Rejeitada, abandonada. Ajuda aí, irmãs. A Mi é uma 4 sexual, não é, Mi? é, O que você tem a dizer sobre, olha, irmã, sobre esse eu quero te que ele morra? entendo.
É muito a questão da intensidade que eu falei, né? Tem essa coisa, né, da intensidade. Então, é tudo a necessidade de acessar tudo com muita intensidade, né? Uma das coisas, Raquel, que na minha jornada foi muito útil e é muito útil, é a prática de diminuir a expectativa realmente, as projeções em relação ao outro. Então, me permitir olhar mais para mim, né? Porque é interessante que, embora o 4 seja o individualista, quando a gente está vivendo em um estado de estresse, a gente fica muito lá na flecha 2, né? Então a gente fica muito querendo agradar, e aí muito para fora, e aí muito nessa busca de não fazer para não ser rejeitada, para não ser abandonada. Então é um movimento, na minha visão, de vir um pouco mais realmente para esse interior, né? Para se conectar com você, com o seu momento de vida, reduzir as expectativas do que está fora, né? E acessar um pouquinho desse lugar de menos intensidade. Talvez agora, se tem tristeza, se tem raiva, qual é a emoção que está agindo aí no coração? Se conectar com isso realmente, de um lugar terapêutico, de um lugar de olhar para essa emoção, conversar com ela, aprender qual o caminho que ela tem para te ensinar aqui e agora, e progressivamente ir fazendo realmente um trabalho de desapegar. Porque dentro de uma relação a gente projeta. Então, é um trabalho de progressivamente ir desapegando, né, da ideia, daquilo que eram as expectativas em relação a isso, e ir voltando progressivamente cada vez mais para você se reencontrando dentro do seu próprio centro, para achar um pouco desse lugar da equanimidade interna. Eu vejo um pouco por aí, Li. 4 tem muito desse lugar, dessa projeção, né, de projetar o Salvador e priorizar as relações afetivas, né? Então, enquanto, por exemplo, o tipo 3 vai priorizar mais o trabalho profissional em detrimento das relações, o 4 já é um pouco do contrário. Então, eu acho que todo tipo 4, seja ele homem ou mulher, tem um pouco dessa ilusão do príncipe e da princesa, né? Então, desconstruir isso e criar essa autonomia saindo dessa dependência, porque o 4 ele vai ter vários níveis de dependência, que é a dependência emocional, a dependência financeira, a dependência social. Então, a primeira parte é tomar consciência desse nível de dependência que a gente tem e começar esse processo de individuação, que é criar essa independência, criar essa autonomia e recuar todas essas projeções que a Mi falou, né? Então, será que essa pessoa que você amava, Kel, realmente eu consegui enxergar essa pessoa como ela era de verdade, ou eu pegava essa pessoa e colocava ela dentro do meu checklist? Né? Então, é um pouco dessa pergunta, né? E você quer complementar, Kati? Eu acho que eu concordo com o que vocês falaram, e eu acho que só queria dizer uma coisinha para a Raquel. Assim, tirar esse burra, né? Porque a gente sempre vai cair na armadilha do nosso tipo. Então, por mais que a gente tenha o caminho de desenvolvimento, que a gente tenha anos de jornada, a gente, uma hora ou outra, a gente sempre vai cair nessa armadilha. Se a gente não cair mais na armadilha, a gente não vai estar mais aqui, né? A gente precisa desse mecanismo para que a gente possa estar aqui. Então, até as pessoas com um nível de consciência 2, 1, sempre vem, o tipo sempre está ali por trás. Então, e é assim, é um aprendizado. Então, não é, eu acho que assim, seja gentil, né? Seja mais gentil com você. É, é, todo mundo vai cair na armadilha do tipo. Então, é, eu acho que o que eu tenho que falar para ela é gentileza. Seja gentil, porque isso vai acontecer, aconteceu agora, vai acontecer outras vezes. E é a maneira como você vai lidar com isso. Então, eu acho que esse é o desenvolvimento, né? A maneira como você vai lidar com isso, a maneira como o tempo que você vai ficar nesse seu processo, dentro dessa armadilha. Eu acho que esse é o grande salto. Nelson trouxe É, eu ia falar isso também. O Nelson trouxe uma observação que é muito importante para nós que somos 4, pessoal. Quando a gente cai na armadilha do nosso tipo,
a gente fica preso ali nas nossas emoções. E uma das principais formas para a gente conseguir se desprender, e como a Kati disse, não ficar ali mais por tanto tempo, porque a gente vai treinando, né? Então, naquela dor que a gente ficava ali um mês, um ano, vários anos, quando a gente vai tomando consciência, a gente vai saindo disso com mais facilidade, com mais rapidez. Então, acontece uma distorção emocional, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir para o corpo. É aquilo que eu falei para vocês, o centro subutilizado do 4 é o corpo, fica lá à nossa disposição e é nosso caminho de desenvolvimento para que a gente possa sair desse excesso emocional. Então, fica aí como dica, Kelzinha, se acolha com mais gentileza, com mais amor, por mais que você esteja aí há anos no desenvolvimento humano, o tipo ele sempre vai acompanhar a gente, o que vai mudar é o quanto tempo a gente ainda fica naquela dor e o quanto a gente sai com mais facilidade. E pega essa dica de ir para o corpo. Vai fazer atividade física, vai fazer novas conexões, vai concretizar seu sonho, focando muito nessa criação dessa independência, dessa autonomia, que eu vejo que é um dos principais caminhos de desenvolvimento para o 4. Mi, quer complementar? Era sobre isso, porque eu ouço muito essa pergunta, mas o que que é ir para o corpo, né? Na prática, né? O que que é isso, né? Ir para o corpo. Ali trouxe algumas falas em relação à atividade, né? A estar colocando os projetos. E eu vejo assim, existem várias formas de a gente trabalhar, porque no início também para mim era meio difícil pensar, mas o que que é esse ir para o corpo, né? Então é ir para o corpo mesmo para a gente começar, talvez, né? Fazer atividade, movimentar o corpo, ver se tem algum tipo de prática, por exemplo, a dança é algo que me conecta muito. Então, se no seu caso você gosta de dançar, você gosta de fazer um pilates, de se movimentar de alguma coisa, de alguma forma, isso já vai despertar o seu corpo, né? Entrar em contato com o toque do corpo também, se acolher, perceber como é para você, conhecer, tocar, interagir com o seu corpo. E uma das coisas que eu vejo assim, como eu trabalho com trauma, e sendo 4, observando algumas questões, né, do raio 4, eu observo em relação ao 4 principalmente, todos, mas principalmente o 4, o quanto que um trabalho de trauma para que ele possa aprender a dominar essa válvula, né, chamada cardíaco, que é onde acontece a nossa introjeção. Então, muitas vezes a gente não sabe, a gente entra num ambiente e como não tem o conhecimento dessa válvula, essa introjeção ela vai acontecendo de forma realmente totalmente inconsciente. Às vezes só de você sair num espaço mais movimentado, você está lá, se sente mal, não percebe. Quando você chega em casa, tá estranho, você acha que aquilo é seu. Na verdade, você absorveu tudo que estava ali no ambiente, né? Então, existem formas mesmo, através de práticas, de terapia, que a gente pode aprender a como entrar em contato com essa conexão cardíaca e aprender a colocar os limites, porque a empatia é algo muito especial e muito benéfico, mas às vezes o excesso de empatia vai nos levar também a ser uma esponja que vai estar sempre absorvendo o conteúdo externo, principalmente nas relações, que é onde, né, a Raquel trouxe aqui, a gente tem essa tendência a se perder, então a gente acaba misturando muitos conteúdos que são os nossos com o conteúdo que é da outra pessoa ou das outras pessoas, e a gente não tem a sabedoria interna para separar esses conteúdos. Então, o trabalho de trauma eu vejo que é bastante diferenciado, o trabalho terapêutico como um todo, para que a gente possa acessar esse corpo e aprender, quando o meu corpo faz isso aqui, então é isso daqui que está acontecendo. Trazer a linguagem do corpo para o dia a dia e a partir daí você está podendo se movimentar de uma forma mais consciente e estar menos refém dessa introjeção. Eu vejo que é algo bem diferenciado também para o 4. Perfeito, Mi. Seguindo aqui, pessoal, veio um comentário aqui da Mariana e ela falando que ela projeta demais e acaba vivendo demais em função do outro. E que ela iniciou uma relação que ela foi intensa demais e acabou sendo rejeitada. E aí eu quero entrar em um outro padrão que ele é muito forte no 4, que é o padrão puxa e empurra. No fundo, o 4, gente, tem uma crença de que ele é defeituoso, que ele não é merecedor do amor. Então, esse padrão puxa e empurra, ele seduz e depois rejeita. Ele dá um jeito de abandonar antes para não ser abandonado ou acaba sendo abandonado para quê? Para atualizar a crença
de que eu sou defeituoso e que não sou merecedor do amor. Então, o primeiro passo, como tudo, gente, é a consciência. E essa questão de projetar, de ser intenso demais, nós, tipos 4, a gente romantiza muito essa ideia de ser único, de ser autêntico, de ser intenso. Só que a gente tem que lembrar que são características da nossa personalidade. Em personalidade, ou seja, na máscara, nós atuamos na autenticidade, na intensidade. Não quer dizer que isso seja uma característica da essência. Então, a intensidade muitas vezes é uma forma de desequilíbrio emocional também. E a gente romantiza isso, a gente acha o máximo a gente ser autêntico, porque a gente é diferente. Só que é importante a gente compreender que ser intenso demais vai contra a nossa virtude, que é a equanimidade. Então, para a gente repensar as nossas próximas relações, as relações atuais que a gente tem hoje, né? O quanto eu ainda estou romantizando essa minha característica de ser intensa, de me jogar em tudo e achando isso ao máximo. Comecem a perceber o quanto isso é nocivo para a gente, o quanto tira a gente dessa simplicidade, da rotina, daquilo que é comum. Então, é um bom. Só desligar aqui um som aqui, pessoal. Ai, pronto, mutou. Então, assim, para a gente repensar essa questão aí do quanto a gente romantiza a nossa intensidade e a nossa autenticidade também. A Andréia perguntou ali, pode mostrar a capa do livro? Esse aqui, gente, ó, Guia Prático para o Eneagrama, é um novo livro da Beatriz e Durano Paes, bem, bem bacana. Querem comentar, Kate, Miriam, sobre essa questão da intensidade do padrão puxa-empurra? Complementarem com alguma coisa? Carinha da Kate. Quer falar, Kate? Se não quiser, eu Não, falo. pode Manda falar ver. primeiro. Ela tá ali só. Tô absorvendo. O que eu observo nessa questão do puxa-empurra? Existe uma tendência da gente é, joga e depois sai, que é o puxa-empurra, né? E nessa coisa de joga e depois sai, se cala. É meio que um breque que dá energético, né? Um corte mesmo ali na comunicação, no sentido de esperar o outro chegar, enfim, né? E muitas vezes o que eu observo como uma cura para mim, né? No meu processo foi e vem sendo uma grande cura nessa questão da tendência, quando eu comecei a perceber, porque antes eu não percebia que eu fazia isso, né? Então era realmente uma coisa bastante automática e eu achava que eu estava, né, certa pela questão da intensidade. Não, mas eu sou autêntica, eu sou sincera, né? E sincero está escrito na minha testa, mas muitas vezes é essa questão que a Ali falou, é esse excesso de intensidade que faz a gente ser tóxico, né? E aí, o que na minha jornada, tanto no início quanto agora vem fazendo muito sentido em relação a isso, é a questão de clareza, de comunicar com clareza aquilo que eu estou sentindo, pensando, e trazer isso de um lugar, né? A Raquel está aqui, da CNV, que é uma das formas que eu acho que há muitos anos venho aplicando, e desde que eu descobri a CNV, desde que eu comecei a trazer na minha comunicação a CNV, passei por situações extremamente complexas no campo dos relacionamentos, que eu acho que isso é da vida do 4, todo mundo que é 4 vai ter histórias mais complexas nesse campo, né? E a CNV, ela me ajuda muito a conseguir colocar, porque eu percebo que quando a gente não coloca, quando a gente fica segurando, aquilo vai remoendo internamente, a gente tende a ficar mesmo nesse mecanismo do puxa-empurra. Quando a gente coloca com clareza, com menos expectativa, compreendendo a humanidade do outro, a nossa humanidade, a necessidade do outro, a nossa necessidade, né? Sem a expectativa de achar que o outro tem que atender essa necessidade, mas a gente trazendo para nós a responsabilidade de acolher as nossas feridas, as nossas dores. Aí, nesse lugar de uma comunicação não violenta, de uma clareza na comunicação, eu percebo que o mecanismo de puxa-empurra, ele vai, de certa forma, se dissolvendo, e a gente consegue se conectar de um lugar de mais comunicação.
Muito bem, essa assertividade e com um pouco mais de praticidade, usando nossa asinha no 5, né, gente? Já entrando um Uhum. pouquinho nos caminhos de desenvolvimento, as asinhas e as flechas são fundamentais, né? E acho importante a gente já entrar nessa seara. E quem quiser, pessoal, levante a mãozinha aí para fazer perguntas ou direto aqui com a gente, ou podem continuar mandando lá no bate-papo, tá? Vamos entrar rapidamente nesses caminhos de desenvolvimento. A asa 5, gente, vai trazer para a gente essa racionalidade, essa praticidade da gente se separar um pouco desse mundo nosso emocional e levar para essa parte mais prática racional, de compreensão, de clareza, que é exatamente o que a Miriam trouxe para a gente. Será que eu consigo me separar um pouco com essa identificação em excesso emocional, trazer essa frequência que está ali do meu lado, que é a nossa asa 5? Se está do lado, a gente tem muita facilidade em estar buscando os aspectos positivos e racionalizar, trazer um pouco mais da prática. Mas para que a gente possa buscar essa racionalidade, a gente tem que parar de romantizar esse ser emocional que a gente é. Já tem que ter afrouxado um pouco essa história de que eu me acho diferente, especial, porque eu sou sensível demais. Essa história já tem que ficar um pouquinho para trás, para a gente conseguir pegar os benefícios ali da asa 5, né? E a asa 3 vai trazer para a gente o focar um pouco mais no mundo concreto, na realização pessoal, porque aquele processo lá que eu falei para vocês de autonomia, de individuação, de sair das dependências emocionais, financeiras, sociais, tem a ver com a gente colocar em prática o nosso propósito de alma, seja através do nosso trabalho, na materialização daquilo que a gente acredita, é trazer esse sucesso profissional para que a gente tenha em que se alicerçar além das relações pessoais e afetivas, que é onde a maioria dos tipos 4 se perdem. Então, é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. O quanto vocês estão buscando essa racionalidade, esse conhecimento mais aprofundado que a gente busca lá no 5, que é o que a gente busca, por exemplo, estudando o Eneagrama, trazer esse conhecimento psicológico, né? Trabalhar as nossas crenças limitantes e o quanto eu também estou priorizando o meu projeto de alma, o ser bem-sucedida profissionalmente, o concretizar o meu trabalho. Eu acho 4 especial demais, e é muito clichê o que eu vou falar, porque a gente está do lado de um raio ali mega inteligente, que é o 5, que traz para a gente a profundidade do conhecimento, isso é lindo. E a gente está do lado de um gigante que é o 3, que é o realizador, que é o valor, que é o sucesso. O que que a gente precisa mais, cara? A gente precisa deixar para trás essa história da personalidade, e começar a olhar para o nosso tipo como uma essência livre, que está aqui para manifestar, que está aqui para criar, mas usando essa parte racional e usando a concretização que o 3 traz para a gente, né? Então, as asas são fundamentais nessa jornada, e agora eu me empolgo demais, gente, falando do 4 aqui. Eu queria convidar a Kati para falar sobre as flechas, Kati. O que você percebe ali do movimento no ponto 1 e no ponto 2? Aí, se você e Mi puderem falar um pouquinho das flechas, seria ótimo. Tá. Só falando um pouquinho do que você falou das asas, né? Eu tenho a asa 5. E hoje eu tô, assim, falando um pouquinho da minha experiência, hoje eu tô muito nesse movimento de, apesar da minha asa 5 ser grande, hoje eu estou utilizando uma outra parte dela, vamos dizer assim. E eu tô muito nesse movimento de usar a 5 e o 3. Então tá um pouco meio, tá equilibrando, sabe? É como se o 3 era quase que não existia. E hoje, assim, eu estou percebendo essa é o momento de usar muito a racionalização do 5, a racionalidade, né? Essa praticidade, porque o 5 ele é muito prático também, e usar essa questão do realizador, de o fazer, que é o do 3. Então, está sendo uma experiência bem interessante para mim, porque, assim, agora falando um pouco das flechas.
Eu posso dizer assim, na minha experiência, que o movimento das flechas, para mim, foi um salto muito grande no meu desenvolvimento, no nível de consciência. Porque o 4 quando ele está ali, se perde, está se perdido no mundo emocional, no mundo interno, a energia está concentrada no cardíaco, né? Como ali falou, o centro que a gente menos utiliza é o corporal. Então, o que que para mim funciona e que eu fui aprendendo com o tempo? Eu lembro quando eu conheci o Enneagrama, tinha essa coisa das flechas, não, porque você tem que ir no 1, não, a disciplina, porque você tem que fazer o que precisa ser feito, e aquilo para mim não fazia muito sentido. E depois ir para o 2 e se abrir, e eu não conseguia entender muito como que era esse mecanismo. Só que no momento que eu entendi, fez todo sentido, porque quando você está lá perdido no seu mundo emocional, o que que acontece? É como se você estivesse se afogando, né? Na sua própria piscina, na sua própria banheira. E o que que você está fazendo? Tentando pegar o fundo. Você não consegue simplesmente levantar. E você não tira a cara da água. E o que que para mim funciona? É o respirar. A partir do momento em que eu respiro, ou que algo me chama a atenção, que me tira assim 2 minutos daquele emocional, eu já percebo que a energia já vai descendo. Então, isso que eu entendi para o 1 é o aterramento, né? É o você baixar a sua energia. Então, como se a água fosse baixando mesmo. E você sente as pernas, você sente a parte de baixo do corpo. E aí, isso te dá a energia para que você possa fazer o que você precisa fazer. Então, me traz uma clareza. O que que acontece? Eu busco fazer alguma coisa, né? Quando eu percebo que eu estou caindo naquele no meu mundo interno, qualquer coisa que eu faça, ou que eu põe uma música, ou meu gato chega perto de mim, eu começo a mexer nele, pronto, eu já percebo que aquela energia já foi para o corpo, e aí eu faço consciente, eu falo, putz, consegui sair, tô saindo. Então aí é o que eu respiro mesmo e vou e saio, vou fazer o que eu gosto. É fazer qualquer coisa que tire a sua atenção do coração, porque Só, isso só, só lembrando que o 4 ele vai fazer de tudo para manter nossa atenção no cardíaco. Por isso que a gente tem que sim, fazer uma força consciente, porque o nosso ego ele vai manter a gente naquele sofrimento, na melancolia, porque essa é a história que a gente conhece, né? Então, muito importante isso que a Kátia está falando, de fazer um movimento consciente de fazer qualquer coisa, menos se trancar no quarto e ficar remoendo aquilo sim. ali. Sim, abre a E janela, botar aquela música, né, que dói, levantar né? aquela música. É o que qualquer coisa que você já percebe que já é como se fosse um alívio, sabe? É como se você fosse se desafogando e você consegue levantar. E aí fica mais fácil, porque aí a sua energia já está para fora. E aí, numa maneira consciente, você consegue cada vez mais ir jogando essa energia para fora, que daí é o movimento para o 2, né? Onde você está ali aberto, disponível para o outro, para você. E isso, para mim, traz um preenchimento assim, muito grande, que é um movimento assim de completa plenitude, onde não me falta. Então, é aquela sensação assim, quando você faz esse aterramento e você doa a sua energia, né, põe ela para fora, para mim é uma das melhores coisas que eu sinto. Então, isso para mim foi muito importante, foi o que mudou bastante. Assim, quando eu tive um salto no meu desenvolvimento, foi quando eu comecei a entender a fazer esse processo das flechas. Perfeito, Kati. Miriam, quer trazer alguma coisa das flechas, assim, que foi mais bacana para você, tanto no um quanto no 2? Trago.
organização no 1, para mim, foi talvez o ponto de partida para entender essa coisa do corpo, porque esse mecanismo da fantasia, a gente tende a ficar com a mente sempre muito dispersa nesse romantismo, né? Muita gente falou aí, amor platônico, então a gente fica ali, aí a gente bota aquela música que faz a gente lembrar, e aí a gente chora, né? E aí a gente gosta de ficar, porque tô sentindo, né? Eu tô sentindo, né? Então, às vezes, a gente tem esse vício de sentir as emoções que nos prendem nesse lugar. Então, talvez o primeiro grande passo nesse movimento é permitir quebrar esse sentir. Não, esse sentir está me deixando aprisionada. Então, se eu puder começar a organizar melhor o meu dia. Então, é questão de agenda mesmo, né? Se colocar na sua agenda. Então, eu comecei a movimentar a minha agenda de uma forma que eu começava a montar ela comigo. Então, eu comecei a botar horários para mim na minha agenda, que não existiam antes, né? Então, o horário da minha atividade, o horário do meu café, o horário do que era para mim, para cuidar de mim. Isso foi gerando espaços para que eu pudesse estar com outro tipo de rotina, que tanto ia gerar movimento, quanto também ia me trazer mais de volta para mim, para o meu centramento. Então, a questão na flecha 1, principalmente, foi a organização e o movimento, né? E esse movimento para a flecha 2, eu vejo muito isso, né, Li, Kati? Quando a gente consegue se colocar na nossa agenda, organizar a nossa vida interna, de forma que a gente se permite trazer esse corpo para sustentar esse coração gigante, aí a gente consegue fazer o movimento para o 2 no servir, no transbordar esse amor, né, tão intenso que o raio 4 acessa, essa empatia, sem sair do seu centro. Então, é como eu visualizo isso, sabe? Eu estou aqui no meu centro e eu disponibilizo o meu coração, eu compartilho desse mergulho que eu fiz dentro de mim, desse acesso que eu tive na minha essência, eu compartilho ele de um lugar de amorosidade, de transbordar, sem que eu precise me misturar necessariamente como uma esponja e muitas vezes me perder de mim e ir para o outro. Então é muito esse movimento, a gente vai, busca esse chão no 1, né? Esse enraizamento, esse aterramento, como a Kate falou, e a gente consegue aterrar internamente para transbordar. Às vezes, no início, a gente não vai transbordar tanto, a gente vai precisar de um tempinho para estruturar internamente, para dar uma limpada, para ver o que está precisando, para depois a gente fazer esse movimento. Mas o caminho das flechas, para mim, ele também foi muito diferencial. Talvez eu tenha trazido mais atenção para o caminho das flechas no início do meu desenvolvimento do que das asas. E o das asas eu me vejo mais, assim, atualmente olhando mais para eles, né? Minha asa também é maior, é a 5, né? Então me vejo acessando essa asa 3 hoje, me colocando. Eu acho que eu passei por uma fase onde eu fiquei desapegada demais, sabe? Assim, e aí eu era até meio largada, vamos dizer assim. Agora eu já estou olhando com mais carinho para esse lugar, de também, né, tá ali apresentável, porque isso também vai fazer parte da questão de a gente acessar essa grandeza que está em nós, que a gente acessa através dessa asa 3. Então, a gente no caminho vai usando tanto as flechas quanto as asas para alcançar mais integridade dentro de nós e a partir daí transbordar isso para fora. É muito importante a gente compreender, e isso é interessante para o 4, que o 4 ele precisa organizar a compreensão dos caminhos de desenvolvimento que o Eneagrama traz. Então, por exemplo, eu particularmente eu anoto os caminhos de desenvolvimento, eu compreendo, né, quando eu estou na paixão da inveja, o que eu poderia fazer para buscar a virtude da equanimidade. Essa organização que a Mi falou é muito importante para a gente, né? de ter um método, e a flechinha no 1 vai trazer para a gente essa vida ordinária, essa vida simples. E é muito difícil, gente, o 4 realmente se conectar com a ideia santa da santa origem, sem antes ele fazer esse movimento, principalmente de flecha no 1, que é se encontrar na simplicidade, é começar a desromantizar toda essa ideia de que sou diferente, de que sou especial, que ninguém sente como eu sinto. É começar a olhar para isso e falar, cara, será que isso é o melhor para mim mesmo?
ou o meu ego está me pregando uma peça? Então, essa consciência, a gente acaba galgando um nível mais elevado de consciência, a gente ganha mais maturidade, mas a gente precisa sair dessa romantização. E a Renata colocou aqui, a Renata colocou, mas não dizem que temos que entrar em contato com as nossas emoções e ouvir elas? E aí depende, gente. Talvez para outros tipos seja muito importante a gente ouvir mais as nossas emoções. Mas o 4, naturalmente, ele vai ter um padrão de ser ensismado, né? Você já ouviu falar nessa palavra, ensismado? Ele está sempre dentro de si mesmo. Então, se a gente fica ali nesse movimento, eu tenho que dar vazão para as minhas emoções, é como se a gente desse uma corda para a gente se enforcar. Então, cuidado com isso, Rê. Pode falar, Mi. Desculpa. Não, Não, eu só queria complementar, falar, assim, sim, você pode, sim, dar vazão para suas emoções. O que não pode é se perder nas emoções, né? Que é o que a gente faz se a gente não tem a consciência. A gente se perde muito fácil no nosso mundo emocional, no mundo interno, e fica ali e se desconecta do resto. Então, é o aprender, né? Eu ter a consciência de que eu posso, sim, eu posso me entrar em contato com as minhas emoções, eu preciso, isso me faz bem, só que eu também tenho que entender que eu não posso me perder nesse meu mundo interno, que é o que ali estava falando, do né? Então, é você tendo um aterramento, é que você consegue ter essa consciência de se aprofundar, sim, mas sem se perder, né? Sair a hora que você quer. Eu acho que era isso. perfeito. Experimentar. E aí, depois eu quero aproveitar para responder a Raquel, uma pergunta dela sobre essa questão das emoções. Pode falar, Mi. Ah, tá. É que a Raquel perguntou onde está a raiva, né, como quadro sexual, né, que é essa questão do acesso das emoções. A raiva, para mim, hoje, ela é uma energia de ação. Ela sempre foi, mas a gente vai aprendendo no processo, pelo menos no meu processo, eu venho aprendendo a transmutar essa raiva que eu descontava no outro em uma raiva que ela venha, suba e ela seja canalizada para ação. A ação, tanto na construção, por exemplo, de um projeto, na pintura de um quadro, esse foi o meu primeiro quadro, né? Então, tem muita energia de ação ali, né? De fazer, de acreditar em mim. Tem cor de raiva ali, de fogo, né? Essa cor realmente da ação. E quando vem essa raiva descontrolada, que às vezes a gente acessa, o que que eu faço? Aí eu vou realmente, eu pego, vou correr na praia, eu vou treinar, eu vou gritar, eu vou botar isso para fora, mas não no outro, né? Eu vou fazer isso vou dançar. Eu boto uma música alta aqui, saio dançando igual uma louca, até gastar aquela energia toda, deixar ela descer, e aí, aí vou tomar um banho, vou relaxar, enfim. Então, acho que existem diversas formas de a gente acessar a emoção, sem que essa emoção se torne, como a Kate falou, algo que vai intoxicar tanto a nós, quanto ser projetada para intoxicar o outro, que é a tendência que a gente acaba tendo quando a gente acessa a emoção de um lugar não aterrado, não centrado, né? Então, a depender do que for, o mecanismo de acessar essa emoção e canalizar ela vai ter uma proposta diferente. Não sei se eu consegui te responder, Raquel. E aí é legal a gente falar um pouquinho dos 3 subtipos do 4, né? Bem brevemente, mas o 4 sexual vai ter essa tendência de ser mais explosivo, né? De pegar essa raiva e botar para fora, e muitas vezes a tristeza e a melancolia do 4 sexual não é muito vista porque ele mascara com a raiva. Então ele se torna esse subtipo mais raivoso mesmo. E aí a gente vai cutucar, mas cara, cadê a tristeza? Cadê a melancolia por trás disso? E aí é um movimento que o 4 sexual precisa desenvolver e trabalhar. Primeiro, ele trabalha, integra essa raiva para que venha o 4 na tristeza e na melancolia, e a partir daqui ele começa um caminho de desenvolvimento. Aí a gente vai ter o 4 autopreservação, que é a tenacidade, que muitas vezes ele não vai parecer ser tipo 4, porque ele vai contra a paixão da inveja, então ele segura esse sofrimento, ele retém,
ele, ao invés de olhar para essa dor e para esse sofrimento, ele vai para ação. Muitas vezes é confundido com 7, confundido com 1, né? Por conta desse movimento de que, cara, eu não quero dar vazão a esse sofrimento. Então, 4, autopreservação, muitas vezes ele não parece 4, porque ele não fica muito na melancolia, sofrendo, ele usa outra estratégia. E aí, qual que é o caminho de desenvolvimento de 4, tenacidade? É reconhecer que ele está mascarando essa dor, esse sofrimento na ação, na risada, fazendo coisas. Ele precisa dar uma retraída nisso e olhar para essa dor, né? Para essa sensação de abandono, que é a questão de todos os subtipos do 4, né? E aí tem o 4 social, que aí sim ele vai ser o estereótipo do 4 mesmo, é o mais chorão, é o mais hipersensível, é o que mais se vitima, é o que mais faz drama, e aí vem o 4 mais padronizado que a gente conhece, né? Então é importante a gente compreender as dinâmicas dos subtipos, porque além de integrar o nosso tipo, a gente precisa trabalhar o nosso instinto dominante. Então, eu conheço a Mi já tem um tempo, e a gente vê que por mais que sobe aquela raiva, ela canaliza, ela não desconta nas pessoas. É um trabalho em cima do instinto dominante. Lembrando, gente, que essa já é uma visão bem antiga já do Enneagrama, que antes da gente trabalhar paixão e fixação, a gente precisa trabalhar instinto. Porque instinto vem de uma parte nossa muito mais animal, muito mais visceral. Se eu não trabalho o meu instinto, dificilmente eu vou conseguir trabalhar paixão e fixação. Então, muito importante, né? Se você não conhece ainda o seu subtipo, que você se aprofunde, entenda. A gente fala que o subtipo é a máscara da máscara. Para que eu possa trabalhar a minha máscara central, que no caso é o 4, e todo esse modelo psicológico que a gente falou, a gente precisa desconstruir esse subtipo, que é a máscara da máscara. E aí vem todo um processo, toda uma jornada, né? E agora, pessoal, a gente queria ouvir vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, levantem a mãozinha, falem um pouquinho com a gente. Só lembrando que nós estamos aqui, né, em nome da SBE, e para quem não sabe, vai ter o congresso da SBE agora em setembro, que vai ser maravilhoso. A Miriam vai estar falando lá Estaremos lá. medicina e enneagrama. A Kate vai fazer uma palestra sobre as paixões, não é, Oração Kate? do 4, dos 9. Coração. 9. Eu vou falar sobre níveis de consciência, o enneagrama de processos. Então, a gente quer deixar esse super convite para vocês, para estarem com a gente. Além de nós, estarão diversos outros mentores falando sobre todas as áreas do enneagrama, seja empresarial, na medicina, na escola, educacional. Então, vai ser muito incrível. Já fica esse convite aí para vocês. E a gente queria ouvir vocês agora. Quem quer compartilhar? Quem quer fazer uma pergunta? Porque a gente falou aí dos principais desafios, né? A gente falou sobre os caminhos de desenvolvimento e a gente queria ouvir vocês. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Estou vendo que vocês estão mandando aqui no bate-papo, mas a gente queria ouvir a voz de vocês, pessoal. Esse é um caminho de desenvolvimento do 4 também. Ir para o corpo, ir para a ação, falar. Deixa eu ver aqui. Sair do fundo do subsolo do poço é libertador. Ai, que mais? Ainda estou limpando, são muitos excessos. Vocês podem comentar essa questão dos excessos no 4? Sou sexual com asa 3 e me vejo ainda nos extremos, 8 a 80. A gente falou um pouquinho, né, sobre os subtipos. Quer falar mais alguma coisa, Mi, sobre? É o que eu falei ali, é um trabalho de integrar essas polaridades mesmo, né? No início, a gente vai estar acessando essas polaridades com frequência, inicialmente inconscientemente, a gente busca essa intensidade, ao mesmo tempo a gente chega, se decepciona, né? Absorve tudo que está lá no outro, naquela proposta, e a gente vai para o fundo do poço. Inicialmente isso é inconsciente, depois isso se torna consciente. Então, precisa, na minha visão aqui, Li, observar no caso específico de cada pessoa, onde é a área, o que é que está acontecendo, para que ela comece realmente a trazer mais chão, mais integração, porque essa é uma jornada,
né? Acessar, eu estava esses dias conversando, não sei nem se foi com a Cíntia, que essa questão da polaridade, como que isso é uma tendência. Até quando a gente está consciente, a gente percebe o como que isso é uma tendência, acessar essas polaridades. Só que, assim, hoje eu acabo acessando a polaridade de um lugar de um pouquinho mais de percepção. Então, quando eu percebo que eu estou naquela tendência, eu já, opa, olha onde eu estou de novo. E aí eu já respiro, e aí eu volto, e aí eu faço minhas práticas. Então, é uma questão de uma construção, né? E outra coisa que eu percebo é que conforme a gente vai fazendo a prática do dia a dia, como a gente trouxe aqui, organização, movimento no corpo, falar das emoções, conforme a gente vai praticando tudo isso, o coração vai ficando mais harmônico, mais limpo, permitindo que a gente acesse melhor esse lugar do aterramento e que a gente perceba com mais rapidez. Acho que o Ademar colocou aqui um poema que eu cito muito, que eu uso muito nas minhas práticas, que é a Autobiografia em 5 capítulos, né? A gente vai caindo cada vez menos no buraco até que a gente desvie do buraco e no próximo momento ande por outra rua, né? E a partir daí a gente vai construindo o nosso caminho. Mas mesmo andando por outra rua, sim, a gente vai acessar a polaridade, mas aí a gente observa de um lugar de aterramento. Ah, se tá, eu geralmente falo assim, se tá puxado assim o dia de hoje é porque amanhã vai vir uma coisa master. Porque então já é de um lugar de mais consciência, a gente já brinca com isso, né? Vai ficando realmente mais leve de acessar. Legal. Eu queria trazer para você, gente, os níveis de consciência do tipo 4. Eu vou trazer aqui 5 níveis, os 5 possíveis níveis de consciência que o 4 pode se desenvolver, né? Estando nessa experiência que a gente vive aqui no planeta Terra. E aí eu queria que vocês comentassem depois, pode ser no chat, ou se vocês quiserem comentar depois que eu falar sobre os níveis de consciência, onde vocês se percebem mais. Lembrando que isso é uma construção, é uma jornada. Quanto mais trabalho pessoal você faz, trabalho psicológico, mais você vai se desenvolvendo. Mas acredito que isso que eu vou trazer para vocês aqui serve para vocês, de fato, assim, se observarem, verem o quanto vocês já caminharam e o quanto ainda pode caminhar, tendo como um norte esse nível 5 de consciência, que é o ápice do 4 quando ele se desenvolve. Então, eu vou falar sobre o nível 1 de consciência do tipo 4. Vamos lá. Vive constantemente em um mundo interior, valoriza apenas o passado ou o futuro e desvaloriza o presente. Compara-se com os outros, sente-se menos, mais ou diferente, mas nunca igual. Coloca atenção no que os outros têm, que eu não tenho, ou no que não tenho agora, que tinha antes ou quero para o futuro. Autoabsorto, introjeta sentimentos e energias ruins. Dificilmente encontra contentamento. Sensação constante de que algo importante está faltando. Excessivamente preocupado em obter a aprovação dos outros. Então, né, Mikati, a gente já se reconheceu nesse lugar, né? Quem, Muito. pessoal, se reconhece ainda nesse nível 1 de consciência do 4, compartilhem aí pra gente, vai falando. A Mariana, eu Eu tô tô, tá. tal. A Renata Bussou, ixi, acho que eu tô no 1. É isso, gente. Esse é o 4 que a gente conhece mesmo na personalidade. E aí, beleza. Aí entra no nível 2. E aí eu já falo assim, nível 2 de consciência no 4, poxa, já fez um trabalho pessoal, seja com enneagrama, seja trabalho terapêutico, né? Vamos entender. Ó, a Gina falou, bolas, já passou, graças a Deus. Muito bem, Gina. Ai, ai. A Rosana falou, minha adolescência. Nível 2, pessoal, começa a vivenciar momentos emocionais menos intensos. Olha aí, a gente para de romantizar essa intensidade que a gente tem. Sente-se um pouco mais em paz interior, começa a valorizar algumas coisas que já estão presentes, sente que algumas coisas são suficientes, começa a sentir que ela ou ele é suficiente, torna-se mais disciplinado, flechinha no 1, mantém-se em ação enquanto diminui os sentimentos, oscila um pouco menos, torna-se mais constante em geral, olha mais para fora, para a necessidade das outras pessoas,
equilibra um pouco mais o dar e o receber, com menos foco em si mesmo e mais nos outros. Olha o trabalho de flecha aí, gente. Flechinha no 1, flechinha no 2, né? Então, disciplina, e eu começo a ver que a dor do outro também existe. Eu saio desse ensimesmado. Nível 2 de consciência. Quem, gente, já se identifica nesse lugar, coloca no chat aí pra gente. Beleza, nível 3, ó, Rosana, estou aí. Muito bem. A Raquel está perguntando aqui a biografia. Essa que eu estou usando é a biografia do Urano e da Bia, viu? De níveis de consciência. Nível 3, sente a emergência de ser menos intenso. Sente-se em alguns momentos completo e suficiente sem estardalhaço. Experimenta a realidade não apenas através das lentes dos sentimentos. Olha aí a integração do centro mental e do corpo. Olha que lindo isso. Explora o mundo fora de si. Ou seja, ele deixa de ser em si mesmado, né? Compara-se muito menos, aterramento, vive mais o momento presente e coloca ideias criativas em ação, sendo prático, serve mais aos outros do que a si mesmo. Nível 3 de consciência. Gente, tem tudo a ver com os caminhos de desenvolvimento que a gente trouxe aqui, o que a gente está falando aqui nesses momentos aqui. Ó, Amable, me vejo muito aí. Que lindo. Arro, irmã. A Renata, que sonho. Gente, dá para sonhar mesmo. Oi, Raquel. Quer comentar alguma coisa? Não, não é, Esse aqui, meu bem, não é esse o livro. guia completo? Também não. Na verdade, esse conteúdo é de uma certificação com eles. Não tem nos livros, é de uma apostila. Fechou? Gente, nível 4. Aí o nível 4 e o nível 5, gente, já é o suprassumo que a gente pode chegar nesse lugar através do caminho de desenvolvimento com o Enneagrama. Quando a gente fala de nível 4 e nível 5 de consciência, aqui a gente já saiu desse modus operandi da personalidade e no nível 4 a gente já acessou o coração de Deus, que é a nossa virtude. Então, aqui o 4, ele já gravitaciona em torno da equanimidade, ele não está mais na paixão da inveja. E o nível 5, além de integrar o coração e a equanimidade, ele integrou a ideia santa da santa beleza e da santa origem também. Então, quem quiser anotar aí, porque se você seguir nessa jornada com o Enneagrama, é onde você vai chegar enquanto um tipo 4, acessando o coração em equanimidade e a ideia santa da santa origem. Nível 4, vamos lá. Sente-se completo e suficiente. Experimenta uma profunda sensação de paz e de calma no coração. Torna-se saudavelmente não emocional, em uma atmosfera emocional equilibrada. Acalma a dor que existia antes, ao mesmo tempo que potencialmente revela uma fonte mais profunda de dor, tanto individual quanto coletiva. Capacidade de estar consigo mesmo e com os outros sem se comparar. A intensidade dá espaço para o equilíbrio, estabilidade e temperança. Vê a si mesmo e aos outros no mesmo nível de importância. Senso de igualdade entre tudo e todos. Sente que somos iguais em sermos individualmente únicos. Olha que lindo isso, gente. Virtude de equanimidade e já conectada a uma ideia santa, né? E aí o nível 5, que aí de fato é o suprassumo, onde a gente pode chegar, estabelece uma conexão plena com o espírito e o absoluto que todos nós desejamos e para a qual todos estamos voltando. Vê que todos sempre pertenceram e foram cuidados, inclusive eu. A profunda compreensão de nossa condição espiritual de igualdade, ao ver que todos estão igualmente conectados à mesma fonte, santa origem. Cura toda a dor passada restante de rejeição e abandono percebidos. Reconecta-se às linhagens espirituais. Então, essa, gente, é a jornada do 4, né? Muito linda, né? E aí, no nível 4 e no nível 5, toda aquela dinâmica lá de paixão, fixação e desequilíbrio nos instintos já foi integrada. Então, é muito importante a gente fazer todo esse trabalho psicológico para a gente alcançar esse lugar de maturidade, né?
E aí, Mi, onde estamos? É, eu vejo que o grande, talvez um grande diferencial que acontece é quando a gente percebe, não só na consciência, mas na prática, que a gente não é o tipo, né? Que sim, a gente chega ao mundo com uma personalidade, que a gente precisou dela muitos anos para sobreviver às dores, que a gente precisou dissociar do corpo para a gente, né, dar conta da vida humana. Mas trazendo um pouquinho disso que a Ali tá lendo, acho que para a vida prática, eu não sou essa personalidade, então eu não me identifico mais com isso. Eu agora sou o todo, né? Eu me fundo cada vez mais com a santa origem, foi uma pergunta que veio aí, que é de onde eu venho, né? Qual é a minha verdadeira origem? É essa essência. E quanto mais eu me conecto com essa essência do todo, mais dessa essência vai vindo sobre mim e eu vou transmutando aquelas dores da rejeição, do abandono, e mais eu vou entendendo que eu não sou aquela personalidade, que ela foi necessária, mas que eu sou o todo. E que eu, de alguma forma, é lógico que isso parece meio filosófico, mas eu acho que quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai sentindo isso na vida prática, né? Perfeito. Mais alguém, pessoal, quer comentar alguma coisa? Eu acho que para 1h36 de aula a gente fez um apanhado muito bom aí do tipo 4, né? Falando dos desafios, falando aí né, da paixão, da fixação, mecanismo de defesa, virtude, ideia santa, asas, flechas, o centro de inteligência subutilizado, e a gente ainda deu uma pincelada aí sobre os níveis de consciência, né? E já caminhando para o final, eu queria deixar essa mensagem para vocês, assim, cuidado com os apelos do nosso mecanismo de defesa, né? Porque eles são muito fortes, muito intensos, e todas nós aqui, que somos 4, já experimentamos esse lugar de chegar lá no fundo do poço e a gente ouvir aquela vozinha, você nunca vai sair daqui. E o que eu queria trazer para vocês é que a gente pode sair desse lugar, que a gente tem que cada vez mais deixar para trás essa história. A gente não precisa mais acreditar nisso. Vamos começar a acreditar em outras coisas que são muito menos limitadas, muito mais expandidas e conectadas à nossa verdadeira essência. Então, que dessa aula de hoje fique isso para vocês a partir de agora, sabe? O quanto eu posso não acreditar mais nessas histórias, porque eu não quero mais viver essa vida. Tá? E no mais é isso. Queria agradecer por essa oportunidade, né? Queria passar para a Mi agora para ela falar um pouquinho também aí, uma mensagem final, Mi. Agradecer, muita alegria, muito prazer. Esse trabalho todo da SBE é um trabalho lindo, é um trabalho que a gente tem muita honra de participar, de trazer, de compartilhar, né, a nossa história. E trazer uma citação de Rumi, que eu sempre falo, que é meio marca minha, né? E que faz muito sentido, Rumi que é o é 4, não é? Rumi, né? É, Você não precisa encontrar o amor, mas buscar e encontrar dentro de você as barreiras que ergueu contra ele. Gratidão a todos. obrigada, Mi. Cati, Gente, é uma alegria, prazer muito grande poder ter compartilhado um pouquinho da, da nossa história, do nosso desenvolvimento. E quando a Miriam falou do Rumi, eu lembrei também dele, que hoje eu vi uma frase dele, só que eu acho que eu não lembro. Vou ver se eu lembro. Acho que é assim, você não é o oceano, você não é uma gota no oceano, você é um oceano numa gota. Acho que é mais ou menos assim. É isso. Então, eu acho que é isso, né? Assim, ele como um 4, as palavras, o que ele escreve, isso para mim vem uma ideia muito de somos um, então temos e eu vi até uma pessoa ali que perguntou o que é a Santa Origem, é essa ideia mesmo, de que você não é você é o todo, né? Você veio,
todo mundo veio de um mesmo lugar, a gente é parte de uma mesma centelha divina. Então é tudo um só. E eu acho que é isso que eu queria deixar aqui, essa mensagem, agradecer muito pela oportunidade. Foi um grande prazer estar com vocês, meninas, Miriam ali, e com todas vocês, sendo 4 ou não. É, Gratidão. Gente, eu sou quadro social, né? Eu não vou dar conta de sair dessa aula aqui sem ouvir pelo menos alguns de vocês. Então, eu vou evocar a Amabile, que tem um nome lindo. Quero primeiramente saber se esse é seu nome de verdade. E o que que você achou dessa partilha de hoje, querida? Boa noite. Esse é meu nome de verdade, é Amabile. Pronunciou da maneira correta, que muita gente não pronuncia. É porque o meu é super difícil também, é Lid Christian. Então, assim, Lide Christian, é escolhi. E fica diferente. Mabi também. Eu sou eternamente grata, sempre fui muito intensa. E quando me percebi como um 4 da inveja, rejeitei muito pela inveja, porque todo mundo é invejado, mas ninguém quer sentir inveja. E eu comecei a identificar padrões de comportamento, de queria muito que minha mãe fosse igual à mãe da minha amiga, queria muito que minha irmã fosse igual. E é essa coisa de sentimento, não é de matéria, mas de emoções, de querer que fosse diferente. Quando a gente passa a perceber que tudo é perfeito como é e que faz formar quem eu sou, porque se eu não tivesse passado por esses desafios da vida, eu não teria ido atrás do enneagrama para me conhecer. A minha maior dificuldade sempre foi o domínio próprio, como uma 4 sexual, sempre muito intensa, que sempre fui muito confundida com 8 também. Quando eu acolhi essa inveja, quando eu acolhi essa sombra, eu consegui ver o tamanho da luz que tem atrás dessa sombra. Não rejeitar a sombra, não xingar, não, mas acolher ela com amorosidade, com muito respeito. E aí veio grandes transformações na minha vida. Hoje eu consigo olhar para isso com muita amorosidade. Antes eu ia para o fundo do subsolo do poço, ficava ali por muito tempo, era muito sofrido, era muito dolorido. Mas quando a gente consegue se perceber, se olhar com amorosidade, a gente, isso que falou da rua, né, que a gente cai no buraco na rua, daqui a pouco passa por cima do buraco e daqui a pouco a gente desvia para ir para uma outra rua, fez muito sentido para mim. Eu quero agradecer imensamente a vocês que disponibilizaram o tempo de vocês. Eu tô aqui em Portugal agora, já é meia-noite e 20. E eu falei, não perco por nada esse tipo 4. Eu estudo todos os tipos, as flechas, as asas. Me via muitas vezes tirando tudo do guarda-roupa para organizar, acessando minha seta 1, para colocar as coisas em ordem, a cabeça. E realmente não é fácil, né? Mas se fosse fácil, todo mundo conseguia. É um desafio muito grande, mas é uma dica que eu dou para as pessoas, né? Que eu me daria lá atrás é olhe com amorosidade para suas sombras, não rejeite elas, mas acolhe, olha para isso e vai ver a grandiosidade, o tamanho da luz que nós temos dentro de nós. E é o que eu busco, é o equilíbrio, a equanimidade. E eu estou muito feliz por conhecer o Enneagrama, porque foi um divisor de águas muito grande na minha vida. E até hoje, quando vem aquela música triste, deixa eu escutar, fica aqui, né, fica gostosinho, a tristezinha, nessa musiquinha é tão triste, ai, que delícia. Aí já, opa, não, deixa eu sair daqui, deixa eu ir pro lado bom, eu posso escolher, eu sou co-criadora, o tempo inteiro eu tô co-criando. Nós somos co-criadores, né? Isso é muito lindo, é libertador demais. Hoje eu amo o meu tipo 4. Já não me entro tanto na comparação, quando eu vejo a comparação, eu já falo, não, mas olha a pessoa que eu sou hoje, olha a minha busca, olha a minha trajetória, que linda, olha que ser humano que eu posso passar para as pessoas, né, e ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudada por vocês, por tantas pessoas que eu acompanho e sigo nas redes sociais, todas vocês que foram de tão grande contribuição para a minha vida e para a minha jornada. Quero agradecer imensamente. Que bom, obrigada, viu? Dá para a gente sentir aí na sua intenção, na sua voz, a amorosidade, que já tem um trabalho aí. Então, parabéns e obrigada por estar aí com a gente, né? Até esse horário aí em Portugal, né? Quem Eu mais, que pessoal? agradeço. Obrigada. Mais alguém Obrigada. gostaria de compartilhar? Raquel, Gina, Ieda, Cíntia, Mariana. Alguém mais, pessoal, gostaria de compartilhar alguma coisa? Ninguém? Todo mundo tímido? Oi, Hum. Oi, aí, ó. Tudo bem, bem? Cíntia?
Vou trazer a fala de alguém que não é um tipo 4. Eu sou um 7, né? E eu tive a oportunidade de conviver de um lugar diferente com 4, né? Minha querida amiga Miriam, né? E ela me trouxe para acessar essas emoções de um lugar de mais profundidade, né? Que para mim é um grande desafio, né? E foi muito sagrado, né? Adentrar no meu coração, né? Nas profundezas da minha emoção, né? Soltar um pouco esse mental e adentrar nesse lugar, né? E ela já me trouxe muito isso, né? Adentrando nesse coração, mas também com uma firmeza do aterramento, né? Em presença, que também é um outro ponto desafiante, né? Para eu estar nesse lugar aqui agora, percebendo, né? Então, ouvir vocês essa noite foi muito sagrado, né? E reconhecer esse lugar, né? É reconhecer mesmo esse lugar que vocês adentram e quando ele vem, né, com um equilíbrio dessas polaridades, é um lugar muito sagrado mesmo, né? E tudo que vocês oferecem, né? Com essa facilidade mesmo desse sentir mais profundo para outros raios, né? Vem com muito aprendizado e para mim foi maravilhoso e sempre quando eu estou me perdendo nos meus pensamentos, eu lembro da Miriam. Não, eu escolho, eu quero, eu vou. E é claro que às vezes eu quase me perco também. Aí tem que pisar no chão, né? Cadê minha flecha 1, né? Para me ajudar. Mas maravilhoso ouvir vocês. Gratidão, Obrigada, gratidão. Raul. Todos vocês são muito importantes, Oh, gente, aqui. Muito obrigada. Oi, Raquel, pode falar, meu bem. Pode destravar isso, tem que destravar o som. Destravou? Destravou. Uhum. Então, gente, eu estava aqui na rua, também já tinha me programado para assistir a live. Falei, não, essa eu não perco. Live do tipo 4 eu não perco, porque sempre acrescenta alguma coisa, né? E aí parei o carro aqui agora. E, gente, é impressionante. Tem, né, Miriam, Kati, meus amigos de jornada aqui de Eneagrama. 1000 anos, nem lembro, foi, né? Não sei quanto tempo foi que eu fiz meu primeiro Eneagrama. E o tanto que eu sinto uma diferença enorme, assim, de crescimento, de evolução em relação a muitas áreas da vida. E o quanto eu caio na pegadinha na hora que vem essa coisa do relacionamento, gente. É, não sei, não aprendi ainda. Deus ainda não me deu essa ferramenta, porque eu tô plena, tô tudo certo na vida, tá no profissional, em casa, com a família, com os amigos, tudo certo. Aí terminei o noivado, é, e aí fica aquele gostinho do sexual, de falar assim, eu quero que ele fique mal. Mas fui eu quem terminou, né? Fui eu quem quis. E por que que eu queria que ele tivesse mal? Assim, eu devia desejar tudo de bom, graças a Deus que ele está com outra pessoa e tal. E na hora que eu vi que ele estava bem, aí veio aquela raiva. Eu falei, como é que ele está bem? Eu não. Como assim? Ele já está bem há tanto tempo. E eu fui saber que ele estava namorando outra pessoa há 9 meses já. Então, assim, ele já está quase casado e eu aqui chupando o dedo. Mas é sempre muito, pessoal, mas é muito gratificante, assim, escutar
né, dessa evolução nossa, e o quanto é importante o aterramento, né, o físico, essa parte que na hora que a gente está na hora que a gente está mal, na hora que a gente está, né, no buraco, o quanto é importante isso na nossa vida, de pensar do pescoço para baixo, de lembrar que a gente tem corpo, de pensar que a gente tem que mexer, tem que pôr uma música, tem que dançar, tem que fazer algum exercício, tem que ir para alguma área, porque senão realmente ficar só aqui no emocional, a gente está pirado. Então, e eu, assim, eu encontrei com a Ali ontem na rua, né, amigo? E eu falei, amiga, e contei a história para ela. Aí, ou eu posso contar que hoje, né, ontem e hoje, eu tô me sentindo nível 1, consciência 0. Mas, que eu acho que amanhã ou depois eu já vou subir um pouquinho. É, Já vai, é sei lá, aquela, lá é por aquela, 2 ou 3. aquela história, né, a gente até vai lá no fundo do poço, mas a gente não fica mais tanto tempo, né? E isso é um marcador Ah, muito legal para a gente que é quatro, né? O quanto de tempo eu fico aqui nesse fundo do poço, ou o quanto eu fui ali, aprendi, é, fiquei puta, queria que ele morresse mesmo, mas é, voltei, recobrei a minha sobriedade, a minha equanimidade e tive o aprendizado, né? Então, exato. cair, Kel, em nível 1 de consciência, a gente está encarnado, cara, a gente está, enfim, relacionando. Então a gente não está imune a isso, mas o que muda é o quanto de tempo a gente fica naquele lugar, né? É, exato. Eu já fiquei bem pior. É isso aí. Por muito mais O grande tempo, mas aprendizado da vida é nos vínculos, né? É onde a gente mais vai aprender, mais vai se desenvolver. Então, é do humano isso. E que bom que você teve ah, coragem amiga, de se relacionar, né? Porque tem muita gente, principalmente o 4, que nesse medo de ser abandonado se fecha, nem se relaciona. E isso é o que Uhum. mais acontece, né? Então, será que esse é o caminho também? Não é, né? não, tô aberta também. Mas tô com raiva porque ele arrumou alguém primeiro. Vamos integrar isso aí, A leva até lá para comparação. terapia, né? Vai trabalhar isso daí e agradece porque ele está te projetando uma sombra que é a sua ainda, que você precisa integrar, né? Então integra para não atrair outra pessoa para te lembrar ainda dessa dor de novo, né? Leva para terapia, Né? minha. Vou levar. E Então, Miriam, amiga, tô assim, encantada. Cadê ela? Aqui. Aqui achei. Tô encantada com o seu sexual. Tá super domado, né? Tá super trabalhadinho aí. Porque a minha raiva quando vem. Gente, eu cheguei a mandar mensagem pro menino. Pelo amor de Deus. é isso aí. É olhar para o sexual, integrar instinto sexual, né? Olhar a dor que tem por trás. Às vezes pode ser que o trabalho agora esteja sendo mais no seu instinto do que tudo é sempre junto, mas eu percebo que tem movimentos, por exemplo, quando eu fiz o Cura dos Instintos, o meu autopreservação subiu tudo e deixou o sexual ali meio que, né, na espreita. Um ano depois, o sexual simplesmente apareceu assim e disse: Peraí, você não vai dar atenção mais, não? Tipo, e foi, sabe? Eu falo assim, brincando, né? Que eu fico conversando com eles, né? E aí, isso foi. Então, assim, a cada fase, a gente vai ter um aprendizado, às vezes um pouco mais com a personalidade, um pouco mais com o instinto. Talvez o seu instinto sexual agora esteja aí mais evidente, te chamando para olhar para ele, né? Como equilibrar melhor isso, como talvez acessar mais o autopreservação, eu percebo um pouquinho na sua fala, como acessar esse lugar de cuidar mais de você, de olhar para você, de integrar essa sombra do inconsciente que está se apresentando. E aí você integrando esse autopreservação, o sexual já vai, de alguma forma, se equilibrando um pouco mais. E você vai nessa dinâmica conversando aí com seus instintos. É, Muito bem, pessoal. Já passamos do nosso horário aqui. Acho que a Raquel tinha levantado a mão. Você quer falar, Raquel? Pode falar, para a gente caminhar para o final aqui. Primeiro, Raquel, receba meu abraço, viu, minha querida? De qualquer forma,
Mulheres juntas. Segunda que queria saber se há alguma hipótese, alguma possibilidade de uma confusão com 9, de repente o social, e em que momentos a gente pode, enquanto acompanhando pessoas, fazer essa confusão, ou não existe isso? Tem uma confusão, sim, do 4 social com o 9, né? O 4 social, os instintos, eles ocorrem de uma maneira um pouco diferente, assim, para o 4. Então, o 4 social, mesmo sendo social, ele quer pertencer, mas ele se sente menor. Então, ele fica no movimento de, eu queria tanto estar lá, mas ele não vai. Então, ele se fecha. Então, por isso que ele não parece ser social. E aí ele vai ter um quê de parecer um pouquinho com o 9, dele ser um pouco mais pacífico, porque isso é muito do social. O instinto social lembra muito o 9, né? Então, por exemplo, eu sou uma 4 social, e muitas pessoas viram para mim e falam assim, que percebem uma fala, uma conversa, uma comunicação de diplomacia, que olha para todos os lados. Eu ainda sou libriana, né? Então, o 4 social vai lembrar muitas vezes o 9 nesse quesito por conta do instinto social, que lembra muito a frequência do 9. Né? Por exemplo, minha escola chama Escola Somos Um, que é muito do 9, né? Do todo mesmo, né? Então, não sei se as meninas teriam alguma coisa a acrescentar sobre isso. Tem no sentido de o 9, trazendo o enneagrama de processos, o 9 é uma energia bastante arquetípica, né? Então, de alguma forma, todos nós, em dados momentos da vida ou áreas da vida, vamos estar esquecidos de nós mesmos, ali no 9 em mais baixa frequência, anestesiados, né? A gente está trazendo aqui a questão das emoções, dos relacionamentos. Quantos de nós, principalmente 4, não estamos anestesiados, né, nessa área, acessando realmente estados de inconsciência grande, né? Aí trazendo arquetipicamente essa energia do 9. Assim como em estado de equanimidade, numa consciência mais alta, nós vamos acessar essa frequência da santa origem, que é o todos somos um, né? Então, eu acho que trazendo também a força arquetípica, o 9 tem esse lugar de uma certa semelhança, né? Para todos, aí para todos os tipos. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Muito obrigada aí a todos que ficaram até agora. Mais uma vez fica o nosso convite para estarem com a gente no Congresso da SBE, não só para estar fisicamente lá, mas para seguir a SBE. A gente vai ter outras aulas também. Entrem para o grupo da rede SBE, porque lá a gente vai estar sempre compartilhando os próximos encontros, os próximos eventos. E queria agradecer em especial a Kati, a Miriam, colegas de jornada, e já estamos há tantos anos nos desenvolvendo, e muitos de vocês também, né? Que estão aqui com a gente, que são colegas também. E muito obrigada, viu, pessoal? Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Falamos sobre muitos temas e que a partir de agora, né, a partir de hoje, que vocês comecem a olhar para vocês enquanto tipo 4, para quem convive com o tipo 4 de um outro espaço, buscando essa identidade mais na essência e deixando essas histórias da personalidade para trás, porque a gente merece. Só lembrando que, olhando para a lei das polaridades, né, o mesmo quanto energético que a gente tem para ficar preso na dor, no sofrimento, a gente também tem para o outro oposto. Então, é muito importante a gente firmar essa identidade do 4 num lugar de leveza, de alegria, de luz, e deixar para trás essa história de sombra, de dor, de sofrimento. É possível fazer isso através dessa lei da polaridade, tá bom? É isso. Obrigada, pessoal. Um beijo, Mica. Obrigada a todos. Precisando do nosso auxílio, também tem nossas redes aí, né? Ali, eu, a Kate, todas atendemos, estamos aqui à disposição. Isso aí. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.